Sobre a vida da sua igreja. Moisés desceu do monte com sua face brilhando, né? E é tão bom quando a gente recebe de Deus, como quando a gente vai ao encontro de Deus, e Deus ele começa de maneira poderosa a agir, ele começa a mostrar, são chaves que são dadas ao reino de Deus. Sabe, e Deus tem tanta coisa para revelar ao seu povo. Deus tem tanta coisa. Ele não está ocultando, Ele está revelando ao seu povo. E isso é maravilhoso. Meus queridos, nos domingos passados, tem sido trazida uma mensagem, uma palavra de Deus, acerca do livro de Samuel. O livro de Samuel, um livro muito bom de se ler. Mas para a gente pensar em ler o livro de Samuel, nós precisamos entender o livro de Juízes. O que acontece no livro de Juízes? Após a entrada do povo de Deus na terra que ele havia prometido, Josué já havia falecido, e Deus agora ele intitula agora juízes para trazer ensinamento, para restabelecer a lei, para que o povo vivesse de maneira justa, de maneira correta e continuasse a cada dia lembrando da lei, lembrando daquilo que Deus havia ordenado desde o princípio. Meus queridos, isso é interessante porque quando Neemias, ele começa a reconstruir o muro, ele chama os escribas, ele chama ali todos os anciões para poder trazer ao povo a lembrança. E lembrar é uma coisa que está difícil hoje em dia, né? Tem hora que a gente não lembra nem o que foi feito ontem, né? A gente tem vivido dias trabalhosos, dias de correria, e não temos lembrado das coisas. A memória está curta. Mas, meus irmãos, a questão de lembrar é a questão de repetir. Se você ler a Bíblia todos os dias, você vai conseguir, a partir de um certo momento, a decorar. Eu não sou muito bom disso, mas eu vejo pessoas com uma facilidade imensa de decorar capítulos e versículos. Às vezes fala assim, cita tal passagem, a pessoa, olha, isso está lá em tal livro, capítulo tal, versículo tal. Né? Isso é muito interessante porque a repetição nos faz lembrar. O que Deus ele fala para o seu povo, desde a saída do Êxodo, porque Deus ele tinha uma promessa, tinha um plano estabelecido para o seu povo, que não era um plano de escravidão, mas um plano de redenção, para que o povo vivesse de maneira tranquila, vivesse numa terra que Deus havia projetado, uma terra que fala que mana leite e mel. Deus prometeu dias fáceis para nós. Ele diz que no mundo nós teremos aflições. Na entrada da terra prometida também um povo teve que passar por certas situações. Foi enviados espias para olhar a terra, e a gente percebe que 10 espias voltaram com palavras negativas, dizendo, olha, essa terra tem gigantes, essa terra vai ser difícil conquistar. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão olhando as promessas de Deus, mas as promessas de Deus não estão se cumprindo, porque elas têm olhado as circunstâncias. Meus queridos, a gente precisa estar muito atento a isso, porque Deus falou, a palavra de Deus nos fala que no mundo tereis aflições. Na terra que seria conquistada, haviam gigantes, haviam homens de grande estatura, e eles deveriam ser derrotados,
Porque quando Deus fala que daria uma terra, mas essa terra precisaria ser conquistada. Nada na nossa vida ocorre se a gente não buscar, se a gente não ir à frente e conquistar, não é verdade? Deus faz isso com o seu povo. Olha, eu vou te dar, mas é necessário vocês conquistar. O povo, então, ele entra através de Josué. Houve ali a passagem do Jordão, que o Jordão se abriu. As muralhas foram quebradas, destruídas, no agir ali de Deus. Rodearam as muralhas de Jericó por 6 dias. No sétimo dia, as muralhas caíram por terra. E o povo pôde continuar, o povo pôde passar o Jordão e, enfim, a terra foi conquistada. Foi pisada, agora precisava ser conquistada. E Deus falou que nenhum dos inimigos ali poderiam conviver com o povo, eles precisariam ser derrotados. Mas por um certo momento, por erros do povo em não pensar naquilo que Deus tinha falado e cumprir a sua ordenância, o povo permitiu que alguns povos ficassem ali. E a gente começa a perceber que isso traz um grande prejuízo para o povo lá na frente. Os juízes foram intitulados para trazer justiça, para lembrar o povo da lei. Deus levantou vários juízes, como Gideão, como outros ali, que foram instrumentos de Deus para que o povo seguisse à frente. Mas o livro de Juízes nos traz um momento muito triste da história, porque sempre quando um juiz morria, o povo se desviava. Já viu aquelas pessoas que estão ligadas somente em pessoas e não em Deus? Pessoas que estão em busca de um pregador, estão em busca de pessoas, estão em busca de nomes que fazem uma psicologia, um trabalho, um entendimento, algo que é mais ou menos assim, mas quando essa pessoa não está ali mais, parece que perdeu as coisas, perdeu o sentido. O livro de Juízes se resume mais ou menos nisso. Quando os juízes estavam à frente, eles eram vencedores, eles iam à frente, mas o juiz falecia, o povo se desviava, o povo voltava atrás. Isso é muito triste, meus irmãos, porque mostra que o povo não estava ligado em Deus. E prova disso, nós começamos a adentrar no livro de Samuel, quando nós percebemos que o período teocrático, ou o governo de Deus, ele se finda. E agora é estabelecido em Samuel o governo da monarquia, onde eram os reis. Sabe por que isso? Porque os povos vizinhos tinham reis para si. Já viu pessoa que quer imitar a outra? Quer vestir o que a outra veste, quer falar do jeito que a outra fala, quer andar como a outra anda. É comum isso, não é? Às vezes a mídia nos faz isso, lançam a moda e todo mundo começa a viver aquele momento e por aí vai. Aí lançou outro tipo de moda, as pessoas começam a ir para outro tipo de ideia, de pensamento. E o povo de Deus começou a ver que os povos vizinhos tinham para si um rei. Então, o povo diz assim, olha, queremos agora um rei. E a gente percebe aqui no livro de Samuel, o pastor Ebinho, na semana passada, ele falou muito bem acerca, quando Saul busca a jumenta extraviada, e foram os filisteus vencidos, passagens que antecedem o capítulo 10 de 1 Samuel. E, meus irmãos, aqui, nesta manhã, nós queremos falar um pouquinho do capítulo 10 e 11
de 1 Samuel, quando é estabelecido esse governo da monarquia. Naquele momento, quando o povo pede para si um rei, eles estavam rejeitando o governo teocrático de Deus. E o povo agora pede para si um rei, uma pessoa, uma imagem, uma mídia, alguém que eles pudessem ver e seguir. E interessante é a gente perceber que isso não vai dar muito certo. Porque quando nós rejeitamos o governo, quando nós rejeitamos os mandamentos de Deus, nós começamos a perecer. Meus queridos, o primeiro momento quando Saul, o primeiro rei de Israel, que foi escolhido segundo a imagem. Porque Saul era um homem bonito. Saul, ele tinha imagem, ele tinha postura, ele tinha beleza, ele tinha mídia. E então eles escolhem a Saul, o primeiro rei de Israel. E a gente começa a perceber que Saul, no início do seu reinado, ele anda com Deus. Mas depois ele se desvia. Quando eu iniciei aqui no momento do louvor, dizendo que santo é o Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipresente, é onipotente, é porque o Deus que nós servimos, Ele não muda. Ele é no passado, presente e futuro. E a gente começa a ver na palavra do Senhor as alianças que Deus ele fez com cada um dos patriarcas e não mudou. Deus falou assim, olha, eu serei contigo um Deus, eu serei a direção, eu serei o refúgio. Olha, eu tenho prometido para vocês uma terra que mana leite e mel. E Deus fala isso com Abraão, com Isaac e Jacó, de geração em geração. E até hoje a promessa é a mesma. Deus prometeu para nós uma terra que ela é prometida desde os tempos passados até hoje. Não é para nós, gentios, uma terra física, porque foi dada a Israel. Mas para nós é uma terra que é celestial, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus ele disse, olha, vou preparar um lugar, uma mansão celestial. E depois a gente começa a perceber a descrição deste lugar que eu quero morar, eu quero estar lá. O dia que a noiva amada do Cordeiro for chamada, eu quero estar lá. Alguém de vocês querem estar lá? Amém, glória a Deus, todos nós queremos, né? Maravilha. E agora, com o primeiro rei, Saul, Deus, ele começa assim a testificar, a mostrar que Saul, quando ele estava com Deus, Deus era com seu povo. A partir do momento que nós afastamos de Deus, as coisas começam a mudar. O capítulo 11 é quando Saul vence os amonitas, diz a palavra do Senhor assim, 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim, então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás, faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse, com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito e assim ponha essa afronta sobre todo o Israel. Versículo 11 do capítulo 11. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias e vieram ao meio do arraial pela manhã e feriram os amonitas até que o dia se aqueceu.
E sucedendo que os restantes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Porém Saul, então disse o Senhor a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria? E o versículo 9 diz assim: então disseram aos mensageiros que vieram assim: direis aos homens de Gates de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Deixa eu contextualizar esse capítulo para os irmãos. O que acontece ali? O povo de Israel havia tido uma grande guerra civil com a tribo vizinha, a tribo de Benjamim, e havia morrido todos os homens daquele lugar. Ficaram apenas 400 mulheres virgens naquele local. E, meus irmãos, diz a palavra que o rei Naás, ele é amonita. Os amonitas eram descendentes de Ló. Quando Ló, ele sai ali do lugar que ele estava, a sua mulher fica ali e perece. Jó, ele tinha que continuar a sua aliança, e teve ali um relacionamento com as suas filhas, para que a aliança continuasse. E os amonitas, ele vem dessa linhagem, dessa descendência. E eram parentes, sim, do povo de Israel, mas eles queriam parte da herança. Eles queriam a terra também. E com isso geraram aqueles conflitos, geraram aquelas guerras que se perpetua até o dia de hoje. Mas eu queria falar sobre esse rei amonita, Naás, que tem uma característica muito semelhante ao que vivemos hoje, e a intenção dele não é das melhores. Talvez você já tenha pensado em alguém que, se não vem para matar, roubar e destruir. Talvez você já entendeu o que eu quero dizer. Porque a palavra nos diz, se você puder me acompanhar, no capítulo 11, versículo 1, que diz: então subiu Naás. Qual que era a intenção de Naás, rei dos amonitas? Era tomar a terra que o povo ali estava. Você sabe o que quer dizer Naás? Quer dizer serpente. Olha, muito forte isso, né? Interessante que a gente começa a ver algumas características desse rei como adversário deste mundo. Talvez isso esteja parecendo um pouco difícil de entender, mas quando Deus ele nos mostra através da sua palavra, é porque Ele quer nos dar uma direção. Ele quer nos trazer a luz da palavra. Naás quer dizer serpente. E a palavra nos diz que ele subiu. Podemos aqui traduzir que a serpente subiu a Jabes de Gileade e disseram a todos os homens de Jabes Gileade. E a gente começa a perceber a intenção de Naás, que subiu e sitiou a cidade. Esse sitiar é cercar. Na verdade, ele não chegou para um confronto direto, mas ele chegou para sitiar a cidade. Interessante que há um versículo que diz que o adversário, ele anda ao derredor, buscando quem possa tragar. Interessante que você já percebeu de quem Naás é tipologia do adversário. O adversário, ele sobe para sitiar, para roubar, para matar e destruir. E ele anda ao derredor buscando quem possa tragar. Diz a palavra, em Jó,
2:2, então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E respondeu o diabo, de rodear a terra e passear por ela. Meus irmãos, nós temos como servos do Senhor um adversário comum. Naas, a serpente, o adversário. E o povo estava preocupado, porque cada dia o povo de Israel vivia com um inimigo ao seu lado. E a cada dia subia. Só que nessa ocasião o povo havia fragilizado, estava fraco, estava vulnerável. E sabe o que o povo fez? Desejou fazer uma aliança com Naas. Meus queridos, eu gostaria de dizer que não há união entre trevas e luz. Não há união. Naas subiu para destruir aquele povo. Sabe qual que é a intenção do adversário nessa última hora? Te destruir. Interessante que desde o início, desde o princípio, o adversário ele começa a se manifestar de forma diferente. Sabe como o diabo ele quer te enganar hoje? Não é te tirando da igreja, mas é te distanciando dos planos de Deus. Talvez você possa estar na igreja aqui nesse momento, mas a sua mente, o seu pensamento esteja lá fora. Artimanha, métodos de guerra que o adversário ele usa. Interessante que Naas significa o quê? Serpente. E nós começamos a ver desde o princípio que a imagem da serpente que enganou, que causou a queda do homem. Desde o princípio, Apocalipse nos diz acerca disso. A antiga serpente. Apocalipse 12 nos fala isso, acerca da antiga serpente, que está aí para enganar o povo de Deus. Percebemos que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. 1 Pedro 5,18 fala, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. O adversário ele quer fazer aliança. Aliança é ato de aliar, pacto, ajuste, acordo, união. Interessante que Jabes foi um homem que, quando ele nasceu, o seu nome foi dado, que quer dizer filho da minha dor, do meu sofrimento. A sua mãe deu o nome a ele por causa desse motivo. Só que é interessante perceber que Jabes, depois ele orou ao Senhor e pediu a Deus que essa dificuldade sobre a sua vida fosse repreendida. Ele faz uma oração. 1 Crônicas 4:9, a palavra nos fala que ele foi mais ilustre que seus irmãos, e ele começa a fazer uma oração. A palavra nos fala muito pouco acerca desse homem, mas nos fala que ele pediu a bênção de Deus. Olha que interessante, meus irmãos, por mais que nós carregamos uma culpa, uma dor, um sentimento, uma maldição familiar, Jabes ele pediu a Deus que houvesse bênção sobre a sua vida. Ele também rogou que houvesse o alargamento, houvesse crescimento das suas terras, das suas fronteiras. Ele suplicou ao Senhor a presença de Deus. Olha, meus queridos, quantos de nós não queremos crescer? Quantos de nós não queremos conquistar, ser próspero? Nós queremos, sim, claro, somos filhos de Deus, mas é necessário suplicar a presença de Deus. É necessário buscar a bênção de Deus. E Jabes, na sua oração, como quarto ponto, ele clamou a Deus por proteção.
E a palavra nos diz que Deus atendeu ao seu pedido. Interessante que nesse caso, a gente vê Jabes, Gileade. Gileade é um monte do testamento, ou um monte para fazer lembrar. A Bíblia nos diz a respeito de Gileade, foi um monte, é uma região montanhosa, coberta de bosque, a leste do Rio de Jordão. E lá Deus ele operou vários momentos extraordinários na vida de muitos dos seus servos, como Jacó separou do seu sobrinho Labão. Foi na região de Gileade, mais precisamente numa montanha, na extremidade, no vale de Jeziel, que se deu a redução do número do exército liderado por Gideão, onde Gideão teve uma vitória tamanha com 300 homens, onde o adversário inimigo era muito maior, e Gideão, na sua força, na sua valentia, ele vai com 300 homens ali e vence o inimigo. O próprio rei Davi também procurou abrigo naquela região durante a rebelião do seu filho Absalão. E a gente começa a ver que esse lugar onde eles estavam era um lugar de Deus. E sabe o que o adversário queria fazer? Roubar este lugar. Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que somos templo do Espírito de Deus. E quantas vezes Naás, a serpente, o rei dos amonitas, o príncipe deste mundo, o adversário, o diabo, ele procura roubar o nosso templo. O nosso momento de comunhão, o nosso momento de oração. Nós vamos continuar lendo e nós vamos começar a perceber o acordo que Naás quer fazer com o seu povo. Por isso que eu disse, não há acordo, não há união entre trevas e luz. Não há separação, não tem ou você serve a Deus ou não serve. Josué disse ali, eu e minha casa, nós serviremos a Deus, pronto. Meus irmãos, a nossa posição, a nossa condição deve ser única. Porque há um só caminho, há uma só porta, uma só direção, há só um Deus. Primeiro mandamento, amarás o teu Deus de todo o coração. Não há divisão. Você pode adorar a Deus hoje e amanhã você não precisa. Quando eu falo sempre aqui, a gente dá os avisos aqui, eu acho muito interessante, porque nós estamos informando a igreja que esta é uma igreja viva. É uma igreja que está viva, que tem culto de oração, que tem a terça da resposta, que tem teologia ministerial, que tem células funcionando em toda a cidade, que tem culto de jovens, que tem culto de ensino, que tem culto de adoração e louvor ao nome do Senhor, e tem pessoas evangelizando, e nós temos sido fiel ao Senhor, dizimando, porque há pessoas missionárias que estão em outros países, que estão sendo beneficiadas pela a nossa fidelidade, pessoas que estão levando a palavra onde eu e você não iria. E talvez não teríamos coragem, mas Deus colocou um espírito de coragem nessas pessoas para poderem ir a lugares remotos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E Deus sempre mostrando, revelando segredos do seu reino. Por isso que precisamos estar conectados, precisamos estar vivos. Naás, ele sobe para sitiar e para rodear a cidade. Quando você está fraco, desanimado, angustiado, o que você faz? Se for olhar fisicamente, nós entregamos, nós deixamos com que o cansaço vença, com que as coisas aconteçam e acabamos fraquejando. Os homens de Jabes de Gileade, eles por um certo momento quiseram fazer um acordo com Naás. Meus irmãos, fiquem atentos, porque o adversário, ele a toda hora, ele busca
a quem possa tragar. Se você estiver desapercebido, se você estiver fraco, se você estiver desanimado, ele vai corromper o seu coração. No versículo 2, nos fala assim: porém, Naás, amonita, disse-lhes: com uma condição farei aliança convosco. Lembra que eu falei que não há negócio, não há junção entre trevas e luz? O que Naás propôs ali ao seu povo é que houvesse um acordo, houvesse uma união, porque aceitando os homens de Jabes, de Gileade, eles seriam agora escravos de Naás, eles seriam agora escravos da serpente, eles seriam agora escravos do diabo. E quantas pessoas nessa última hora estão sendo escravizadas? Meus irmãos, somos filhos de Deus, não somos escravos, nós estamos aqui porque nós temos liberdade de adorar o nome do Senhor. E as pessoas estão se tornando escravas de Naás, da serpente, do adversário. Lança uma moda, vai lá todo mundo. Lança um filme, vai todo mundo para lá. Moda? Talvez nem procura saber qual é o acordo que o diabo quer fazer. Filmes que induzem a criança a outros pensamentos. Pais, precisamos estar atentos ao que o diabo tem proposto, qual é o acordo que ele tem colocado. Naás colocou uma condição para o povo. Você que é pai, você que é mãe, você precisa estar atento. Qual é a intenção do adversário? Coloca lá uma classificação de 12 anos, mas não tem nada a ver. Vai de 8, 9, 10 anos, e crianças sendo influenciadas, sendo doutrinadas por Naás, pela serpente. Muito cuidado com isso. Mas qual que era o acordo de Naás? Vamos ler no versículo 2, se a projeção puder colocar. Eu peço que projete para nós, 1 Samuel 11, 2, porém Naás, amonita, lhe disse: com esta condição farei aliança. Qual era a condição? Que arranque o olho direito. Muito forte, né, Paulinho? Olha a condição que Naás colocou para que aquele povo seguisse a ele. E eu quero dizer isso com muita tristeza, que tem muita gente arrancando seu olho direito para seguir a Naás. Sabe aquela expressão que fala assim: nó, furou o meu olho, não foi? Quem conhece essa expressão? É muito popular, não é? Às vezes você compra uma coisa que assim, depois você percebe que foi muito cara, aí você fala: nó, rapaz, furou meu olho. E eu quero te dizer que essa expressão, ela é antiga. Porque olha só o que Naás queria fazer: perfurar, retirar o olho direito. E se você ler lá ler lá em Jeremias, capítulo 52, 11, o rei assírio, quando ele captura Zedequias e prende-o, a primeira coisa que ele faz é matar os seus filhos na frente de Zedequias. Porque o diabo quer matar as crianças, quer roubar a juventude, trazendo informações mundanas, trazendo uma ideologia, um pensamento diferente, que não é um pensamento cristão, que não é um pensamento que nós, como servos e pais, estamos levando para os nossos filhos. Cuidado. E a palavra nos fala que o rei assírio
pegou a Zedequias e furou os seus 2 olhos. Jeremias 52, versículo 11, você pode ler. Furou os 2 olhos. Flávio Josefo, um historiador da antiguidade, ele é bem certeiro em dizer que o guerreiro ele não poderia ir à guerra se ele tivesse alguma deficiência. A palavra nos fala isso, mas Flávio Josefo ele nos faz uma descrição que numa mão o soldado ele defendia, ele com o escudo estava, e com a outra a espada. Com o escudo ele tampava um dos olhos, e com o olho direito ele estava com a espada na mão. Para quê? Para guerrear, para batalhar, para lutar. Mas agora a proposta de Naás era que furasse o olho direito. E como um soldado poderia ir à guerra com o olho furado? Eu gostaria de dizer que aquele povo, aquele povo ali não poderia sair à guerra se aceitasse o domínio de Naás. Eles iam se proteger, mas não iam atacar. Eu sempre gosto de dizer que orar é orar com ação. Você pega o escudo e ataca com a palavra. Mas se você tiver os seus olhos furados, os seus olhos vendados, você não vai conseguir ver de onde vem o inimigo, você não vai conseguir defender, você não vai conseguir atacar. E meus irmãos, nós oramos, buscamos a Deus, sabemos a direção de Deus, mas precisamos também agir. Quando Deus Ele mostra, precisamos em ação, em conjunto, em igreja, como família viva, devemos sim agir. Sabe, é muito difícil, é muito perigoso dizer, estou esperando de Deus. E senta e fica 10, 20, 30 anos esperando de Deus. Deus sempre quer o melhor. É como você precisasse de um emprego e não saísse para distribuir o seu currículo. É assim que às vezes as pessoas entendem, eu estou esperando em Deus, mas é necessário levantar pela manhã, começar a orar, a buscar a Deus, nos consagrar, dobrar os nossos joelhos, calejá-los, para que assim a nossa oração tenha ação. Se o povo entendesse que não haveria combinação entre o povo de Deus e Naás, não há combinação entre o certo e o errado, não há combinação entre o bom e o mal. Precisamos entender que a nossa palavra deve ser única. O que eles te dizem quando você fala assim, ei, você é crente? Pedro negou quando disseram, olha, você era um que estava com eles. Pedro disse, eu não. Fez isso várias vezes até que percebeu que a palavra de Deus havia se cumprido. E o galo cantou. Naquele momento o coração de Pedro se entristeceu, porque ele havia negado. Quando nós, como servos do Senhor, negamos a nossa fé, negamos a nossa palavra, queremos fazer acordo com este mundo. Eu posso ir, não tem nada a ver. É só um pouquinho, é só hoje, não tem nada a ver. Mentira. Não há união entre luz e trevas. E o povo agora, ele pede um período de 7 dias, para que eles buscassem aos anciões e ali perguntassem se eles seriam ou não servos, escravos de Naás. Meus irmãos, no entendimento nosso, 7 nos fala da perfeição. Precisamos ser corretos, perfeitos. Na verdade, não somos. Mas quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, nós começamos a aperfeiçoar. Paulo disse, temos, porém, esses tesouros em vasos de barro,
Porque o nosso coração é frágil, mas quando os tesouros, os valores de Deus são colocados no nosso coração, nós somos aperfeiçoados. E então, o povo começa a viver ali o momento de Deus. Eu queria ressaltar, apesar de eu ter dito que Saul, ele desobedeceu, mas enquanto nós estamos ligados a Deus, nós somos vencedores. Saul foi intitulado rei, Israel foi, mas ele não tinha o seu coração segundo o coração de Deus. Na primeira oportunidade, ele desviou. No primeiro momento, ele se distanciou. E ser servo do Senhor, meus irmãos, não é um vai e volta. Precisamos ter uma constância na vida como servos do Senhor. É lógico que há dias que nós estamos mais para baixo, estamos tristes, angustiados pelas lutas e circunstâncias da vida, mas a nossa conexão com Deus precisa ser igual a cada dia. Precisamos acreditar que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Precisamos ter a convicção que não há junção entre trevas e luz. Nós vivemos na luz, nós vivemos na revelação, nós vivemos na orientação da palavra de Deus, porque Deus é perfeito, Deus é único, Ele não muda, Ele não mudou. A promessa que Ele deu a Abraão, Isaac e Jacó é a mesma que se perpetua até hoje. E nós estamos aqui porque nós cremos nessa promessa, nós confiamos em Deus, que um dia nós iremos morar nas cidades eternas, na cidade que Ele mesmo preparou para nós. Isso é ter convicção, isso é acreditar que não daremos ouvido a Naás, não daremos ouvido à serpente. E aqui nos fala do momento muito glorioso na vida de Saul. Saul, ele estava no campo, atrás dos bois, no versículo 5, você consegue entender isso, e veio o povo chorando, porque o povo do duvidoso, ele chora, ele argumenta, ele fica em dúvida. O choro que o povo estava vivendo ali era um choro de não saber o que fazer, porque Naás tinha sitiado, tinha subido a cidade estava cercada. E o choro do povo ali era um choro de sofrimento, porque eles iriam ser escravos de Naás. E então Saul, no versículo 5, ele vê os homens que estavam chorando, se lamentavam. E, meus queridos, o versículo 6, ele é marcante, que fala que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Olha que maravilha! O Espírito se apoderou de Saul. O Espírito de Deus. Tá? Quando nós deixamos que o Espírito de Deus enche a nossa vida, nós começamos a fazer coisas, a viver coisas que não imaginávamos que ia viver. Começamos a presenciar milagres, começamos a viver o profético, porque depois que Saul, ele teve o seu momento de recaída, ele procurou adivinhadores. Saul, ele sentia falta daquilo que era do profético, mas não vivia a profecia. Samuel havia morrido e Saul, ele vai lá consultar uma adivinha, porque havia perdido a direção, havia deixado que o seu coração se esvaziasse, não deixou que o seu coração fosse templo do Espírito de Deus. Mas naquele momento, Saul, vivendo aquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Meus irmãos, vivemos um momento que é o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Sabe, Deus tem nos mostrado, tem direcionado tantas coisas, e é através do louvor que Deus se revela, é através da oração,
é através de dobrar os nossos joelhos, porque hoje não precisa ser mais feito nenhum pacto, nenhum sacrifício, porque a palavra nos fala que o sacrifício perfeito foi feito ali na cruz do Calvário. O véu se rasgou, nós temos acesso ao trono, nós temos acesso ao Santo do Santo, onde está a Arca da Aliança, onde Deus ele fez uma aliança comigo e com você. E somos alegres e felizes, porque essa ousadia de entrar no Santo do Santo, precisamos ter a cada dia, para que o Espírito de Deus se apodere de nós, como se apoderou de Saul. E meus irmãos, o que Deus ele estava mostrando é que o meu povo não será escravo de Naás. A morte venceste. Não é isso o louvor que cantamos? A morte foi vencida. Ao terceiro dia, Jesus disse assim: está consumado. Tetelestai. E para muitos gregos, romanos que estavam ali, era mais um que havia sido crucificado, havia sido sentenciado. Não, mas para nós era o Filho do Deus vivo, que foi crucificado ali, mas deu condição aos ladrões que estavam ao seu lado, e disse: olha, se você crê, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e a sua morte abriu o caminho para que nós pudéssemos ter a graça, o favor imerecido pelas nossas vidas, porque não merecíamos, éramos um crucificado que estava ali na cruz do Calvário, e a nossa sentença é sentença de morte, mas fomos ressuscitados e nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Meus queridos, furar o olho é perder a visão. Furar o olho é não mais orar. Furar o olho é perder a esperança. Furar o olho é não mais ver abismos. Furar o olho é não ter mais fé. Furar o olho é nos tornar incrédulos, é não acreditar mais nas promessas de Deus. Furar o olho é não ver mais o sobrenatural, aquilo que Deus ele preparou para nós. Furar o olho é ter a visão limitada. Furar o olho é pararmos na caminhada. Naás, a serpente, o adversário, ele queria fazer isso com o seu povo, com o povo de Deus. Desanimar. Parar, fazer com que os seus olhos estejam deficientes. Interessante que o arqueiro, ele pegava a flecha e com o olho direito ele mirava o alvo. Meus irmãos, deixar ser seduzido, ser direcionado pelas coisas deste mundo é errar o alvo, é pecado. Pecado tem esse significado no original, errar o alvo. Das vezes que pecamos, você deve pensar assim: eu errei o alvo. Porque o meu alvo é Cristo, o meu alvo é viver em santidade, meu alvo é viver em consagração, em oração, meu alvo é buscar a Deus, é estar aqui pela manhã, por a noite, em estar numa terça da resposta, num culto de oração. Meu alvo é estar no meu GC, meu alvo é estar conhecendo as chaves do reino, os segredos do reino. Este é o meu alvo. E meus irmãos, a palavra nos diz que Saul, o espírito dele, de Deus, se apoderou de Saul. E foi convocado filhos de Israel, 300.000, e dos homens da tribo de Judá, 30.000 homens para a guerra. Meus queridos, você que está aqui nessa manhã, você que está online com a gente, você está convocado para uma guerra.
contra Naás, contra o príncipe deste mundo. Estamos sendo convocados para não deixarmos que as coisas deste mundo entrem dentro do nosso lar, para que as coisas deste mundo não introduzam na mente dos nossos filhos. Para você que é jovem, não viva a moldura deste mundo. Para você que tem um casamento, que o mundo tem pregado, que se não der certo, você deve separar, você está convocado para a guerra, porque o casamento de Deus, que Deus instituiu, é para sempre, é um ao lado do outro, é um ajudando. Você, jovem, a palavra fala, seja forte, porque você venceu o diabo. Essa é a nossa guerra. Você que é ministro de louvor, quantas vezes o diabo quer calar a sua boca? Mas nós, com oração, com busca, com intercessão, estamos aqui porque ninguém vai calar um adorador. Você que intercede pelo seu filho, você que paga noites de oração, de busca. A palavra nos diz aqui que ao raiar do dia, eles estavam pelejando para derrotar o inimigo. A palavra nos diz que o choro, ele dura uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Jacó, quando estava no val de Jaboque, ele pelejou durante a noite toda. Ele queria que algumas coisas da sua vida fossem retiradas. Ele começa uma batalha interior, sozinho, no val. E o anjo ali, lutando, ele guerreando, e já era o amanhecer do dia, e o anjo iria subir, e ele fala assim, olha, eu não deixarei subir, enquanto não me abençoares. Você tem lutado pelo seu casamento, você tem lutado pelos seus filhos, você tem lutado pelo seu ministério, você tem lutado pela sua juventude, você tem feito discípulos, você tem anunciado a palavra do Senhor, você tem procurado conhecer os segredos do reino, você tem procurado em divulgar as palavras de Deus, porque somos discípulos. Ide e pregai a todo o mundo. Somos levantados como discípulos, como apóstolo, para falarmos a palavra, a verdade, que o diabo a sua cabeça foi pisada na cruz do Calvário. E nós hoje, meus irmãos, somos juntamente com Cristo, o corpo, a igreja santa, que vai ser arrebatada, imaculada, sem mancha, sem pecado. Porque Naás não vai governar na nossa casa, Naás não vai governar o nosso coração. E meus irmãos, houve um grande livramento da parte do Senhor. Que a palavra do Senhor nos diz que não sobrou nenhum dos amonitas juntos. Se espalharam, morreram, foram derrotados. Eu queria já finalizar este culto pela manhã, dizendo que Jabes foi um que foi colocado o seu nome dor de sofrimento, porque ele foi concedido com sofrimento. Talvez você tenha vivido dias e dias e acha que sua vida é uma derrota, é um sentimento de fracasso, é um momento onde você está vivendo, que nunca dá certo as coisas para você. Comece a orar ao Senhor, faça como Jabes, que ele era mais ilustre que os seus irmãos, que ele entendeu que aquele peso, que aquela carga negativa, que aquela maldição não viria para a sua vida, porque ele queria estabelecer um lugar, um momento com Deus. E Gileade quer dizer monte do testemunho, monte onde Deus vai fazer você lembrar. Quantas das pessoas estão nessa hora desenganadas, são pessoas desiludidas, e já receberam promessas e planos de Deus, mas se esqueceram. Mas Deus nessa manhã quer te fazer lembrar que Ele
prometeu e Ele vai cumprir. Jabes começou a orar ao Senhor. Você tem separado um momento de oração. Você tem levantado pela madrugada e orado. Às vezes você tem percebido que Deus tem te incomodado pela madrugada. E talvez você levanta e toma aquele copo de água. E só, e pronto, e voltou. E talvez não percebemos que era Deus falando com você. Te convidando a orar, a buscar mais a Deus. Jabes, ele começou a profetizar sobre a sua vida. Ele começou a buscar a Deus. Ele quer primeiro as bênçãos de Deus. Ele depois rogou que Deus se estabelecesse fronteira, que ele se expandisse, que ele conquistasse terra. Ele suplicou a presença do Senhor. Moisés, ele disse: Senhor, se tu não fores comigo, eu não vou sair daqui. E nessa batalha, nesse início de semana, você já convidou Deus a estar na sua vida. Olha, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. E Deus, Ele ouve